Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 6. Capítulo 5. O Terceiro Príncipe. Olá. Meu nome é Rudeus e eu costumava ser um recluso. Atualmente, estou verificando um apartamento grátis no Reino Shirone. Não precisei pagar por nada adiantado, e nem tem aluguel. É um apartamento de um cômodo que não oferece refeições e não possui muita iluminação natural. Não disponibilizam nenhuma cama, e a ausência de um banheiro indica que é necessário recorrer ao recurso emergencial que é mijar nas calças, então ficar aqui por muito tempo com certeza desencadeará doenças graves. Mas ao menos é grátis. E a construção também é reconfortantemente segura. Olha só, mas que barreira mais durável. Enquanto estiver dentro dela, toda a magia será anulada e jamais será capaz de sair. Mesmo se um aventureiro de ranking como eu bater com tanta força quanto consiga, a barreira não será liberada. Não importa se for um mestre das fugas, não há como fugir deste lugar. Certo, já é a segunda vez que uso a mesma piada, chega dela. Não posso sair daqui. Alguém me salve. Rui Gerd, anda logo e me salva. Rui, socorro. Me senti como a princesa Peach esperando que o Mario aparecesse. Passei um dia inteiro tentando remover a barreira. Já que não podia usar magia enquanto estava nela, não havia basicamente nada que pudesse fazer. Minhas tentativas, na maioria das vezes, consistiam em bater naquela parede invisível, tentar estragar o círculo no chão ou pular na direção do teto, que estava a 4 metros acima de mim. Fiz tudo o que pude, mas resultou em basicamente nada. Se ao menos estivesse com meu cajado, poderia ter sido capaz de bater no teto com ele. Infelizmente, dei todas as minhas coisas para Ginger antes de entrar na sala. Quanto à magia, tentei vários feitiços, mas todos foram dissipados antes que pudessem fazer qualquer coisa. Como um protagonista shonen, decidi que se essa barreira podia absorver mana, liberaria o máximo que pudesse e a destruiria dessa forma. Mas isso pareceu não surtir nenhum efeito. Eu poderia até produzir a mana, mas ela não tomava forma. Não poderia usar para provocar qualquer mudança que fosse ao meu redor. Parecia que poderia, mas não consegui. Era como usar um isqueiro a céu aberto enquanto estava ventando forte, ele sempre apagaria assim que fosse acendido. O gás estaria lá, assim como a fagulha, mas o fogo nunca daria as caras. Ou seria melhor dizer que o fogo aparecia, mas era apagado na mesma hora. Ele tinha dito que esta era uma barreira mágica de nível rei, certo? Isso era incrível. Minha impaciência aumentou quando percebi que não poderia escapar sozinho. Se o pior acontecesse e Roxy realmente aparecesse para me ajudar, eventualmente caindo na armadilha de Pax, não haveria nada que poderia fazer para salvar. Tudo o que seria capaz de fazer era gritar para que me deixasse para trás. E se Ares fosse capturada, eu também não seria capaz de fazer nada para ajudar. Mais uma vez, só poderia gritar para que me deixasse para trás. E se Pax, ao me capturar, mudasse de ideia e concluísse que não precisava de outros reféns, assim resolvendo matar Lilia? Eu queria acreditar que ficaria tudo bem, mas não tinha seguido o conselho do Deus Homem da mais perfeita das formas. Talvez já estivesse em um caminho sem volta. Entretanto, era do Deus Homem que estávamos falando. Ele talvez tivesse previsto isso. Mas, de acordo com o que dissera, apenas Aisha e Lilia seriam salvas. Aquele cara não mencionou nenhuma outra pessoa. Mas, não, ele me deu esse conselho para ganhar minha confiança. Seria difícil acreditar que bolou tudo cuidadosamente para me enganar. Mas, mesmo assim, pensamentos negativos continuaram surgindo e girando em minha cabeça. Droga, pensei. Preciso me apressar e dar o fora daqui. Queria saber quanto tempo já tinha passado. Estava me sentindo exausto. Foi a primeira vez em muito tempo que usei tanta mana. Nossa, talvez seja melhor descansar um pouco. Não tinha nenhum relógio e eu não podia ver nem o sol, então só tinha uma breve noção do tempo. Meu estômago também estava vazio e já fazia algum tempo que tinha começado a roncar. Será que o príncipe tinha esquecido até das minhas refeições? Não, esse talvez fosse o ponto. Talvez quisesse diminuir meu consumo de comida e me enfraquecer até que eu ficasse tão delicado e quebradiço quanto um galho seco. Isso o deixaria ainda mais excitado, mostrando para Roxy o que eu tinha me tornado. Só uma refeição por dia, hein? Isso seria terrivelmente desagradável, visto que meu corpo ainda estava em fase de crescimento. E eu não poderia escapar usando só força bruta. Talvez precisasse pensar um pouco mais nisso. Como que as pessoas do meu outro mundo fugiam da prisão? Fingiam que estavam doentes ou mortas, não é? Talvez desativassem a barreira para deixar que um médico ou um curandeiro entrasse. Não, também era possível que simplesmente me deixassem morrer.
Afinal, já tinha um outro refém. Se eu fosse uma estrela de Hollywood, poderia simplesmente atacar quando o guarda passasse pela minha cela, deixá-lo inconsciente e roubar suas chaves. Mas, infelizmente, isso não seria possível. Que outras alternativas sobravam? Sério, eu só precisava dar o fora. Talvez pudesse fingir que estava disposto a jurar lealdade para Pax. A verdade é que Roxy já vinha me dando nos nervos faz tempo, chefe. Hehehe. E, na verdade, eu sei onde os pais dela vivem. O que acha de fazer aquelas coisas na frente deles, hein, chefe? Se eu dissesse essas coisas, ele podia acabar caindo na minha lábia, certo? Afinal, parecia ser um grande idiota. Não, esquece. Isso não seria possível, nem mesmo para mim. Era Roxy. Eu poderia virar a cara até para a última gota do meu próprio orgulho, mas a única coisa que não poderia fazer era dizer algo ruim sobre ela. Enquanto me preocupava com o que faria, de repente ouvi algo. Passos. Estavam se aproximando. Provavelmente era Pax querendo ver como eu estava. Os passos pararam logo acima de mim. Então passaram pela sala e pude ouvi-los no topo da escada. Ará, assim como Ginger me disse. O homem que desceu os degraus era alguém que eu nunca antes tinha visto. Poderia dizer com um simples olhar que provavelmente fazia parte da família real, principalmente por causa de como suas roupas pareciam pomposas. Sua vestimenta era preta com bordados dourados, e dava para notar de primeira que era algo bem caro. Ele parecia ter cerca de 20 anos. Seu rosto lembrava o de Pax, mas adotava um formato oval, com os óculos descansando acima de suas salientes maçãs do rosto, e ele era bem mais alto e magro. Em outras palavras, era um típico personagem de anime, um nerd com óculos fundo de garrafa. Sou o terceiro príncipe do reino Shirone, Zanoba Shirone, disse ele com um olhar rígido. Terceiro príncipe? Então, isso significava que era o irmão mais velho de Pax. É um prazer conhecê-lo, respondi. Sou Rudeus Greira. E o que lhe traz aqui hoje? Ele balançou a cabeça de um jeito exagerado e ergueu uma bolsa que estava em suas mãos. Era uma que eu já tinha visto antes. Não, espera, era minha bolsa. Ele cuidadosamente a colocou no chão e tirou algo de dentro. Era uma estatueta de um homem empunhando uma lança, a estatueta de Ruiger. Onde você conseguiu essa estatueta de demônio? Perguntou enquanto a colocava além da barreira. Conte-me. Ouvi Ginger falando que foi você quem trouxe isso aqui. Seu tom era bem exigente. Uma estatueta de demônio. Não tinha pensado muito para trazê-la comigo, mas talvez carregar uma dessas por aí fosse como carregar um ídolo falso. A estatueta de Roxy não tinha características demoníacas distinguíveis, mas a de Ruiger seria imediatamente identificada por causa da joia em sua testa. Como deveria responder a esta pergunta? Deveria, no mínimo, ter certeza de que não iria declarar que o criador do item era eu. Encontrei ela enquanto estava viajando pelo continente demônio. Ah! Eu sabia que devia ser um demônio que fez isso. Certo, e exatamente onde a comprou? Qual era a aparência da pessoa que estava vendendo? Sabe quem fez isso? Rapaz, ele realmente estava focado nisso. Seus olhos estavam brilhando. Quem sabe? Falei. Vi isso e gostei, então quis comprar. Não sei nada de específico sobre. O que? Um brilho de luz perigoso foi refletido em seus óculos. Havia algo seriamente intimidador nele. Eram os olhos de alguém que já tinha matado outra pessoa. Ah, sim. O comerciante disse algo quando me vendeu isso. Ele disse que qualquer um que possuísse uma estatueta dessas escaparia em segurança do ataque de qualquer super. É só mostrar a estatueta para eles e dizer, Ruiger ama crianças, Ruiger ama crianças, e o super de repente vai começar a agir como se vocês fossem amigos de longa data. Vão te abraçar e dizer, ei, irmão. E mais um monte de coisas do tipo. Sim, é isso. O que mais? O que mais ele te disse? Você será abençoado com filhos e boa saúde. E também, vai ficar realmente bom em esgrima, eu acho. Não, isso não. O que você está me dizendo é que quem criou isso está profundamente envolvido com os superts, não é? Eu não tinha certeza se essas duas coisas estavam relacionadas. O único super que eu conhecia era Ruiger. Mas sobre estar profundamente envolvido, será? Muitos deste mundo não queriam laços com a tribo super, então, em comparação, sim, eu estava profundamente envolvido com eles. Parece que é bem possível que isso tenha sido feito pela mesma pessoa. Zanoba estava resmungando, todo pensativo,
enquanto girava a estatueta em sua mão. E, finalmente, a jogou no chão e enfiou a mão na bolsa. A única outra coisa que deveria estar lá dentro seria uma muda de roupas para emergências. Então, me diga, você já viu isso? O que ele tinha pego dessa vez era uma estatueta de Roxy. Zanoba colocou-o no chão e se sentou no piso para ficar olhando para ela. Descobri esta estatueta de demônio no mercado há 5 anos. Ele colocou a mão no queixo e olhou afetuosamente para o item. Quando tentei usar a de Ruigerdo para converter as pessoas, descobri que as estatuetas de demônio eram proibidas devido à influência da organização religiosa Miles. Presumi que Zanoba estava tentando condenar a pessoa que as criou, embora não parecesse muito zangado. Foi meu irmão quem encontrou esta. Quando viu que parecia com Roxy, nossa maga da corte naqueles tempos, comprou diretamente do mercador. Sua maga da corte naqueles tempos? Tentei esclarecer esse ponto enquanto via a conjugação verbal no passado. Sim. Parece que você não sabe, mas Roxy Migurdia já deixou este país. Ela fugiu depois de ser incapaz de tolerar os avanços sexuais indesejados do meu irmão. Não, na verdade, eu já tinha ouvido Pax mencionando isso. Mas até que fazia sentido ela decidir partir após ser sexualmente assediada. E exatamente como seu irmão tentou se aproximar dela? Tentou se aproximar. Ele roubava a calcinha dela e a espiava no banho. Sério? Que horrível. Pessoas assim merecem punições severas. Mereciam algo como ter seu computador sendo destruído na base da cacetada. Ele deveria ser forçado a viver sob o mesmo teto que uma jovem com um soco mortal, que poderia ceifar sua vida em um único golpe. Devia ser despido, jogado em uma cela e molhado com água fria. Não, eu estaria disposto até mesmo a conjurar uma lança de terra e acertar o traseiro dele. Uma bem grossa e com a forma de um cone de trânsito. Enfim, sério. Ele realmente achava que não teria problemas por roubar a calcinha da Roxy e coisas do tipo? Não, isso era inaceitável. Imperdoável. Não importava se fosse um príncipe, ainda deveria saber diferenciar o certo do errado. Não era de se admirar que ela tenha ido embora. Espera. Seguindo essa lógica, será que Roxy deixou de ser minha tutora por causa das coisas que eu fiz? Mais importante, sobre a questão dessas estatuetas, disse Zanoba, dando um tapinha no ombro da estatueta de Roxy. Isso mesmo, seria melhor deixarmos essa conversa deprimente de lado. Balancei a cabeça, revelando um rosto solene. Tenho um fraco por estatuetas. Eu coleciono um monte delas, começou a dizer, como se fosse uma espécie de monólogo. Mas o único artesão que não conheço é o que fez essa. Sei que foi esculpida em pedra, mas é mais dura e pesada do que a pedra usada por anões. Ninguém no mundo possui a técnica para esculpir uma escultura tão elaborada em uma rocha tão dura. Olhe só esse cajado aqui, por exemplo. Mesmo para o anão mais hábil de todos, esculpir algo assim com tanta precisão em uma pedra seria extremamente difícil. Ele apontou para o cajado que a estatueta segurava enquanto falava. Peças complexas como cajados eram fáceis de se quebrar. Foram inúmeras tentativas seguidas por erro para conseguir superar essa fragilidade. Como recompensa pelos meus esforços, consegui criar algo muito resistente e durável. E usei o mesmo material para fazer a lança da estatueta de Ruiger. Essas coisas exigiam um uso exaustivo de mana, concentração e tempo, mais especificamente, era necessário um dia inteiro para avançar em um único centímetro do trabalho. Eu já tinha me dedicado muito ao aperfeiçoamento da minha técnica, então fiquei bem feliz ao ouvir elogios. Algo tão incrível estava sendo vendido por apenas 5 moedas de ouro assurano. Eu teria pago até mesmo 100 moedas por isso. Fico incomodado ao ver que aqueles que vivem nas ruas são tão rudes e grosseiros que sequer conseguem apreciar o valor da arte. Mas sei que o preço devia ser baixo por se tratar especificamente de uma estatueta de um demônio. Se um dos cavaleiros do templo da crença Miles descobrisse sobre isso, poderia acabar sendo julgado por heresia, mesmo sendo um príncipe de Chirone. Então seria executado como um adorador do deus demônio. Pode haver até mesmo uma série de razões pelas quais isso estava sendo vendido por um preço tão baixo. Zanoba passou a mão na testa e encolheu os ombros, parecia até mesmo exasperado. Executado? Bem, pelo que parecia, os cavaleiros do templo eram verdadeiros fanáticos. Já saí por aí procurando o criador desta estatueta. Não me importo de acabar me envolvendo com um adorador do deus demônio, mas, ainda assim, quero falar com quem criou isso. E foi então que Lilia de repente apareceu na minha porta. Exatamente um dia após a partida de Roxy. Então elas se desencontraram por puro azar. Lilia foi levada pelos soldados, e depois que as coisas finalmente se acalmaram, Pax tomou posse dela.
E essa era uma das coisas que ela carregava, disse Zanob enquanto enfiava a mão de volta na bolsa e pegava uma caixinha, que eu não me lembrava de já ter visto. Era do tamanho de um punho. Ela estava carregando isso como se fosse algo muito precioso, então achei meio estranho. Olhe mais de perto. Ele abriu para que eu pudesse ver o que estava lá dentro. Havia algo aparentemente macio bem dobradinho, e ele puxou aquilo suavemente. Dentro havia um pingente esculpido em madeira. Senti como se já tivesse visto aquele tipo de madeira em algum lugar. Foi esculpido à mão, embora fosse possível dizer que não se tratava de mãos muito experientes. Um pingente? O pingente é irrelevante. Ele o segurou com os dedos e o colocou na bolsa. Seus movimentos eram sempre graciosos. Ainda assim, o que quis dizer com irrelevante? Foi então que reconheci o pano que estava envolvendo o pingente. Agora então, sobre essa calcinhas, a Noba apertou o tecido entre os dedos e o esticou. Era branco e tinha o formato de um campo de beisebol na parte inferior. Na mesma hora eu soube que pertencia a Deus, Roxy, não restava dúvida. Aquela calcinha era o objeto da minha adoração. Lilia disse que queria te enviar isso como presente pelo seu 10º aniversário. Então, o pingente era apenas uma camuflagem. Zanoba já havia deduzido que o verdadeiro tesouro era o pano enrolado em volta dele. Lilia talvez tivesse pensado em enviar apenas a calcinha antes, mas devia ter percebido que seria bizarro me mandar roupas de baixo como presente, então adicionou o pingente. Infelizmente, meu objeto de adoração, a calcinha de Roxy, foi lavada. O azeite de oliva extra virgem de Roxy tinha sido removido, então ela já havia perdido sua divindade. Deus não possuía mais aquela calcinha. Em seu lugar residia apenas a sinceridade de Lilia. E, então, o que tem a calcinha? Perguntei, tentando esconder o tremor em minha voz. Zanoba cantarolou e acenou com a cabeça, inclinando-se para frente e ficando de quatro. Antes de falarmos sobre a calcinha, deixe-me falar um pouco mais sobre esta estatueta. E assim, recomeçou a falar. As palavras surgiram como uma maré, sem fim, e ele revelava uma expressão de êxtase no rosto durante todo o tempo. Primeiro, olhe para frente. Um único relance indicará que se trata de uma maga normal empunhando um cajado. Veja como a roupa parece enrugada. A maneira como cobre as pernas, como ela empunha e segura o cajado com força. É um momento capturado de uma forma tão vívida. Então, olhe para a bainha e as mangas do robe, seus pulsos e os tornozelos. A ligeira exposição de pele. É tudo muito leve, mas, de alguma forma, transmite uma sensação erótica. E com só isso você já consegue perceber que essa garota é magra, que sua silhueta esguia está escondida por esse robe. As roupas dela são largas, e qualquer um pode dizer isso. Em seguida, vamos olhar para ela por trás. Normalmente, você não pode ver o contorno do corpo em roupas largas. Mas, ao colocar a perna na frente, a roupa fica esticada o suficiente para que você possa ver um breve contorno por sua bunda. Uma bundinha. Mas vendo isso na vida real provavelmente não pareceria nada sexy. Mas o destaque deste hobby largo é exatamente o que torna isso tão sexy. É a forma como a bunda é revelada que faz qualquer um querer mais. E, na verdade, você pode fazer exatamente isso. Se soltar a parte que segura o hobby bem aqui, poderá ver sua inocente forma usando apenas roupas de baixo. Ah, e não para por aí, essa garota não está usando nem sutiã. É uma boa decisão para alguém como a Roxy, já que ela tem tão pouco peito. Agora, se você virar a estatueta de novo, verá que o braço esquerdo dela está cobrindo os seios. Estranho, qualquer um pensaria, porque sua mão esquerda estava segurando o seu cajado há apenas um momento. Mas se você olhar para o hobby que acabou de tirar, vai perceber que a mão esquerda estava presa a ele. Isso mesmo. Esta estatueta tem 3 braços. Colocaram um para quando o hobby fosse colocado e outro para quando ela ficasse só com as roupas de baixo. E, com este simples truque, é como se fossem 2 estatuetas em uma. Verdadeiramente genial. O normal seria fazer uma estatueta com roupas removíveis e forçar uma pose estática, mas esconder um membro extra dentro das roupas dá uma sensação de liberdade e mudança de poses. E isso ainda não é tudo. Agora, vamos olhar para ela de lado. Quando está usando o hobby, a linha de suas costas forma uma curva e sua perna fica esticada para frente. Mas quando tira a roupa, por algum motivo, ela se curva para frente, parece até que está tentando esconder seu peito, seu corpo. Agora que você já viu tudo isso, olhe para o rosto dela. Quando estava vestida, parecia digna. Agora parece que está desesperada para esconder toda a sua timidez, não é? Quem fez isso sabia que a impressão do rosto da estatueta dependeria da situação. E é por isso que sabia que poderia deixar a mesma expressão para ambas as situações.
Este é um item de altíssima qualidade. Claro, existem aspectos nele que não poderiam ser comparados às habilidades diferenciadas dos anões. Na melhor das hipóteses poderíamos chamar o criador de amador. Entretanto, essa estatueta por si só está muito além de algo que aqueles anões rudes são capazes de fazer. Não deixei uma única palavra dele passar despercebida. A maioria das pessoas ficaria pasma com seu discurso, mas eu era o criador do objeto. Digeri tudo o que foi dito e fiquei bastante satisfeito com sua crítica final. Isso era certo, é claro, nunca antes tinha ouvido alguém falar sobre algo que fiz com tanto ânimo. Claro que ele estava certo. Usei todas as habilidades que tinha naquela época para criar esta estatueta. Mesmo ainda sendo o trabalho de um amador, qualquer pessoa que prestasse um pouquinho de atenção poderia perceber seu potencial. Fiquei feliz por Zanoba ter visto até os mínimos detalhes em que trabalhei para aperfeiçoar. Só faltava uma coisa. Era a razão pela qual eu fiz que ela escondesse os seios com a mão. Hein? Acabei falando em voz alta. A pinta sob a axila sumiu. Respondeu Zanoba, voltando a virar a estatueta de Roxy. A mancha escura debaixo do braço? Pensei que ela diminuía a beleza do item, então raspei, disse sem fazer cerimônia. Congelei ao ouvir suas palavras. Arregalei meus olhos e meu corpo parou. Você raspou? Sim, e o fato de você saber disso significa que sabe algo sobre esta estatueta, não é? O ignorei. Vire um pouco a estatueta. Primeiro responda a minha pergunta. Disse para virar, falei friamente, surpreendendo até a mim mesmo. Zanoba soltou um gemido e se encolheu, mas fez o que eu disse e girou o objeto. Pare aí. Agora olhe de novo. Fiz que olhasse para um ponto da estatueta onde as pessoas mal conseguiriam ver, exatamente onde a pinta deveria estar. Veja onde a mão está posicionada. Do que você está falando? Não pergunte, apenas olhe. Percebi que Zanoba ficou aborrecido com os tons ásperos que adotei. Mesmo assim, obedeceu e olhou para o lugar que indiquei. Ele fazia o tipo sério. Você pode dizer que ela está cobrindo tudo? E continuei. Pode dizer que a mão dela não está alcançando algo? Disse Zanoba em voz baixa. Ele finalmente entendeu por que ela estava escondendo o peito com a mão. Entendeu por que, em um mundo em que o conceito de mais 18 não existe, optei por não revelar os modestos e adoráveis seios de Roxy. Agora entende por que ela está escondendo os seios, mas não aquela pinta? De jeito nenhum, não pode ser. Zanoba estava tremendo. Isso mesmo. Era exatamente essa razão pela qual eu tinha focado em sua pinta. Já que não poderia ver seus mamilos, a primeira coisa que se destacaria seria sua pinta, e eu enfatizei o constrangimento por não conseguir esconder ambas as coisas. Em outras palavras, o aspecto mais sexy daquela estatueta era a própria pinta. E, eu não sabia de nada, e corrompi essa criação. Seus olhos ficaram brancos e seu corpo começou a convulsionar. Espuma começou a escorrer de sua boca. Essa não era uma resposta meio exagerada? Bem, é só uma pinta. É bem fácil criar ela de novo. Mas, de qualquer forma, e quanto à calcinha? A calcinha é igual à da estatueta. Meu olhar voou entre o tecido em suas mãos e a estatueta. A roupa debaixo do objeto era exatamente igual ao meu antigo objeto de adoração. Fazia sentido. Usei a calcinha com a qual mais estava familiarizado como referência em minha criação. Seria bom destacar que Roxy tinha outros 4 modelos de calcinha na época, mas os detalhes variavam um pouco entre um e outro. Ela sabia bastante sobre moda. Então é por isso. Tudo bem, então o que você quer que eu diga sobre a estatueta? Não adiantava continuar escondendo. Se ele estava tratando o objeto com tanto cuidado, então provavelmente não iria me entregar aos cavaleiros do templo. Zanoba de repente caiu no chão, fazendo um baque. Isso me chocou. Então você, meu lorde, foi você quem criou esta estatueta. E agora estava rastejando na minha frente? Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era como Roxy era magnífica. Não esperaria menos de um aluno da maga rei da água Roxy. Você fez esta estatueta usando magia, não foi? Como ele ousava usar o nome dela sem um título adequado? Para você é senhorita Roxy. Meu lorde, eu admiro sua criação todos os dias. Cada vez que a vejo, descubro algo novo, e meu respeito por você só aumenta. Por favor, permita-me chamá-lo de mestre. Ele rastejou pelo chão como se fosse um inseto falante, tentando beijar meus sapatos, só para ser repelido, gritando, pela barreira.
Parecia até com um daqueles fãs obcecados que ficavam competindo pelo último lançamento no terceiro dia do Festival da Comic. Ah! Por que essa barreira está aqui? Quem se atreveu a colocar isso aqui? Mestre! Permita-me prestar homenagem às suas mãos divinas. Por favor! E foi assim que consegui um discípulo um pouco assustador. Tinha conhecido pessoas parecidas na minha vida anterior. A maioria delas eram pessoas que conhecia online, pessoas que não conseguia chamar de amigas. Agora tinha entendido, essa era a cara que aquelas pessoas faziam enquanto estavam atrás de suas telas. Devia ser isso que o Deus Homem tinha previsto que aconteceria. Eu deveria ser levado para dentro do castelo e encontraria esse cara, criaríamos uma relação e ele me emprestaria seu poder para me ajudar a escapar. Muito bem. O final estava à vista. Coloquei minha melhor cara lisa e disse: Meu pupilo. Deve haver um cristal mágico que mantenha esta barreira escondido em algum lugar deste cômodo. Encontre e destrua-o. Entendido, mestre. Depois de fazer isso, por favor, imploro que me transmita seu conhecimento sobre o artesanato de estatuetas. Você será excomungado se não cumprir com as condições. Nunca mais permitirei que volte a me chamar de mestre, falei. Sim, é claro. Respondeu Zanoba, cheio de energia. Ele começou a vasculhar o interior do cômodo, depois a sala de cima, deslizando pelo chão como se fosse uma barata. Uma hora se passou e a única coisa que Zanoba encontrou foi um buraco do tamanho de uma carta, bem no teto, com uma tampa removível. Pelo visto, era por aquilo que Pax pretendia jogar comida para mim. Isso parecia muito bom, mas como o príncipe pretendia lidar com os excrementos caso eu ficasse doente por causa deles? Talvez pretendesse usar algo para me fazer dormir e removeria a barreira enquanto eu estava indisposto para fazer qualquer coisa. Não, vamos ser honestos, ele provavelmente não tinha pensado nisso. Pax era o tipo de cara que pensava que cuidar de um animal de estimação consistia apenas em colocar comida em um pote, e nada mais. De qualquer forma, eu poderia encontrar uma maneira de escapar se removêssemos a tampa que cobria o buraco. O cômodo tinha um teto alto, mas eu provavelmente poderia sair se alguém jogasse uma corda. Infelizmente, a laje de pedra que servia como tampa era muito pesada e estava firmemente plantada no buraco, era quase como se tivesse sido soldada lá. Removê-la seria difícil. Pelo visto, também havia outro círculo mágico desenhado acima dela. Pareciam formar um conjunto. Vossa Alteza, não há ninguém sob seu comando que saiba um pouco sobre barreiras? Perguntei. Não tenho ninguém sob meu comando. Sério, não tem? Mas até o Pax tinha sua própria guarda imperial. Eu troquei meu último subordinado pela estatueta de Roxy. Ah, e que negócio maravilhoso que foi! Então esse cara também era um idiota. Além disso, o que diabos havia de errado com este país, já que permitia que trocassem os guardas assim? Tudo bem, agora eu entendi. Ah, entendeu? Exatamente o que eu esperava de você, mestre. Sim. Parece que no final das contas você será excomungado. O quê? Meu discípulozinho assustador seria excomungado em tempo recorde. Não, na verdade não. Eu não pretendia perder um ajudante que caiu do céu. Alterei minha declaração. Irei mudar minhas exigências. Contanto que me ajude a sair daqui, farei de você meu pupilo assim que estiver livre. Sim. Isso é completamente bom para mim. Só um segundo, espere só um momento. Vou quebrar o teto com meu punho. Não seja irracional. Me apressei para parar Zanoba enquanto ele olhava para o teto, formando um punho com sua mão. O olhar em seu rosto parecia convencido. Seu rosto dizia que continuaria socando a tampa até que os ossos de sua mão ficassem em pedaços. Zanoba se moveu um pouco antes de repentinamente erguer os olhos, como se tivesse percebido algo. Mestre, quem foi que criou essa barreira? A julgar pela nossa conversa, tenho certeza que foi o sétimo príncipe, Pax. Agora que você mencionou, Ginger disse algo parecido. Quer dizer que você não ouviu os detalhes? Perguntei, apenas para ter certeza. Um pouco. Estava muito ocupado pensando em estatuetas. Ah, falei, então tá. De qualquer forma, parecia que esse príncipe estava em contato com Ginger. Ela devia ter feito seus próprios movimentos por baixo dos panos, o que significava que tinha seus próprios problemas com Pax. Zanoba disse que apareceu após a cavaleira comentar com ele sobre mim. Isso significava que Ginger queria que nós dois nos encontrássemos. Ela devia ter visto a estatueta de Ruigerg e pensado que tínhamos interesses semelhantes. Mas qual era seu objetivo ao tentar conquistar uma pessoa não confiável como o terceiro príncipe? Zanoba falou. Então, mestre,
Isso significa que eu só tenho que fazer algo quanto ao Pax, certo? Sim, isso resolveria tudo. Zanoba pensou por um momento e então falou em uma voz tão baixa que a empolgação que havia acabado de exibir parecia até mentira. Muito bem. Por favor, mantenha a paciência. Antes de fazer qualquer coisa, por favor, peça a opinião de alguém. Como a da senhorita Jindir, por exemplo. Ou a minha. Ha. Mestre, você realmente é um brincalhão. Descanse à vontade, pode deixar tudo comigo. Ei, espera aí. Aonde você vai? Me escuta. O que você vai fazer? Zanoba apenas riu enquanto voltava a subir as escadas e partia. Isso é sério. Tive a nítida sensação de que estava tudo arruinado. Forçar esse príncipe, que aparentemente não tinha nenhum servo, a fazer um movimento, parecia o equivalente a enfiar um pedaço de pau em um ninho de vespas. Uma tremenda sensação ruim tomou conta de mim. Eu devia ter simplesmente pedido um pouco de comida. Porém, como logo descobriria, estava completamente enganado. Tinha interpretado mal o homem conhecido como Zanoba Shirone. Olhando para trás, para o que havia acontecido, viria a perceber que o curso dos eventos provavelmente foi decidido no momento em que ele descobriu que eu era o criador daquela estatueta. Capítulo 6. Uma resolução rápida. Antes de falar sobre como as coisas se resolveram, há um fator que gostaria de discutir. Uma criança com uma normalidade nasceu neste mundo. A palavra normalidade provavelmente faz pensar em uma condição física, mas a maioria das crianças do tipo pareciam normal em qualquer aspecto. Na verdade, era o oposto. A única coisa normal nele era sua aparência. Quando nasceu, esta criança possuía uma habilidade única. Veja, existiam crianças que podiam correr anormalmente rápido, tinham força sobre-humana, aumentavam a audição, tinham um corpo mais leve que uma pena ou eram incrivelmente pesadas, podiam congelar qualquer coisa que tocassem, podiam respirar fogo, tinham dedos com pontas venenosas, podiam se teletransportar por distâncias curtas, podiam disparar feixes de laser de seus olhos, podiam anular todo e qualquer veneno, podiam passar um dia inteiro acordadas sem se sentir cansadas, ou podiam fazer sexo com centenas de mulheres ao mesmo tempo sem ficar mole. Essas crianças, que possuíam habilidades sobre-humanas quando nasciam, eram chamadas de crianças abençoadas. Se possuíam uma habilidade que não era particularmente útil, ou mesmo desfavorável, então eram consideradas uma crianças amaldiçoadas, mas por enquanto vamos deixar isso de lado. Agora que levamos em consideração a existência de crianças abençoadas, vamos falar sobre o Palácio Real de Shirone. Atualmente, havia 7 príncipes no palácio. O mais velho tinha 32 anos, e o mais novo tinha, o mais novo realmente não importava. Neste país, quando um príncipe nascia, era colocado no comando de vários guardas imperiais. Os guardas sob o comando de um príncipe seriam seus olhos e ouvidos, por assim dizer, e o ensinariam como influenciar as pessoas. Se ele jogasse suas cartas direito, o número de seus guardas aumentaria, e se fizesse algo ruim, diminuiria. Quando um rei morresse, o príncipe com mais guardas sob seu comando herdaria o trono. Essa era a tradição do país. Quanto mais guardas tivesse sob o comando, mais poder teria. Nesse sistema, a pessoa com mais guardas sob seu comando era o primeiro príncipe. Ele estava ciente de sua posição como o mais velho, embora fosse um pouco arrogante, ainda se comportava de uma forma apropriada para um membro da família real. Como resultado, tinha quase 30 guardas sob seu comando. Então, quem era o que tinha menos sob seu comando? Era aquele que foi desprezado pelos soldados, o 7º príncipe, Pax Shirone? Era verdade que ele tinha poucos guardas sob seu comando. No momento, tinha apenas 3. A certa altura, esse número havia diminuído para apenas 1, mas Pax conseguiu um contato na área sem lei onde o mercado de escravos era realizado e aumentou esse número em 1. Vou falar sobre o terceiro depois. Pax não tinha muitos guardas, mas havia alguém que tinha ainda menos do que ele. Esse era o terceiro príncipe, Zanoba Shirone. Ele tinha exatamente 0 pessoas sob seu comando. Ele não tinha sequer um único guarda. Apenas alguns anos antes, tinha Jindir, a 12ª mais forte do reino, sob seu comando. Mas até ela, a última de seus guardas, foi usada como moeda de troca, em uma transação com Pax, envolvendo uma certa estatueta. Jindir tentou apresentar sua renúncia, mas Pax tomou sua família como refém, forçando-a a se tornar o terceiro membro de sua guarda. Então, quanto ao terceiro príncipe, Zanoba Shirone. Ele era na verdade uma criança abençoada, nascido com uma habilidade sobre-humana que o tornava excepcionalmente forte. Embora seu poder não fosse terrivelmente excepcional, o rei ainda se alegrou quando ele nasceu, pois esta criança abençoada seria de grande ajuda para seu país no futuro.
Considerando a zona de conflito ao norte do reino, o nascimento de qualquer pessoa cuja força pudesse ser usada na batalha exigia que as pessoas levantassem as mãos para o céu em comemoração. A mãe biológica de Zanoba era uma concubina, mas seu nascimento foi uma alegria para ela, uma garantia de que havia cumprido seu papel. O dia em que as mãos levantadas de alegria caíram foi apenas 3 anos após seu nascimento, quando o quarto príncipe nasceu. Numericamente o quarto, mas o primogênito da rainha coroada. A criança foi tratada como uma joia preciosa, provocando alegria em todos enquanto uma festa comemorativa era organizada. No meio da festa, Zanoba, de 3 anos, arrastou-se até onde seu irmão estava esparramado em seu berço. Ele estendeu a mão, tocou seu irmão e disse, "Que fofo, e você é como um boneco." Todos sorriram ao ouvir isso. Zanoba gostava muito de bonecos, então aqueceu seus corações quando comparou seu irmão mais novo com sua coisa favorita. Mas então ele arrancou a cabeça do irmão mais novo como se fosse um boneco, e a festa explodiu em um pandemônio em meio aos gritos. O rei e sua rainha enlouqueceram, condenando a mãe de Zanoba ao exílio. Mas ele permaneceu no país, em parte porque ainda era jovem, mas também porque era uma criança abençoada. Era esse o valor das crianças abençoadas neste mundo. Mas, como resultado desse incidente, os guardas de Zanoba diminuíram de 8 para apenas 3. Além disso, o rei ordenou que não fosse permitido ter mais do que esse número. O próximo incidente ocorreu quando ele tinha 15 anos. Embora ainda fosse um fanático por bonecos, agora estava em uma idade em que podia distinguir um humano de um brinquedo. Foi por isso que foi casado com uma mulher, filha de uma família poderosa que resistiu a inúmeros ataques do país de Vista, na zona de conflito. Parecia que o rei pretendia colocar Zanoba na linha de frente no caso de uma guerra com Vista. A cerimônia de casamento correu perfeitamente, mas foi a única coisa perfeita, porque no dia seguinte à primeira noite juntos, sua noiva foi encontrada sem cabeça, ainda em sua cama. O responsável fora Zanoba. A família da noiva, louca de raiva por sua filha ter sido assassinada, ergueu-se em rebelião, mas foi reprimida. O rei tomou 2 pessoas da guarda de Zanoba e o confinou no interior do castelo. Em seguida, tomaria o seu boneco favorito, mas cada um dos soldados que tentaram cumprir essa tarefa teve a cabeça arrancada. Após esse incidente, Zanoba ficou conhecido como o príncipe rasga-cabeças. Nada do que fez poderia ser perdoado, mesmo sendo uma criança abençoada. Ele era um louco que matou o herdeiro legítimo do reino e sua própria esposa. O rei começou a considerar até mesmo a sua execução. Mas enquanto Zanoba tivesse um boneco, estaria tudo bem. Desde que periodicamente recebesse um, não causava nenhum dano. Então, com o tempo, o rei começou a vê-lo como uma arma perigosa que por acaso tinha a forma de um humano. Depois disso, Zanoba foi tratado com uma cautela excepcional. E isso nos leva de volta ao presente. Agora estou contando a história de forma bem presunçosa, mas só descobri sobre tudo isso após as coisas terem acabado. Na época, eu não sabia que Zanoba era o poder militar mais forte que o reino Shirone possuía. Várias horas se passaram depois que Zanoba me disse para deixar tudo com ele e se afastou. E voltou com os lábios abertos em um sorriso enorme. Em comparação, meus lábios provavelmente estavam esticados em uma linha. Zanoba apenas sorriu para mim enquanto segurava algo em sua mão. Mestre, que tal isso? Agora você vai me tornar seu pupilo? Ai, 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 ai. Pare com isso. Por favor, irmão, pare. Cala a boca, Pax. Sibilou Zanoba em resposta. Ah! A pessoa que ele estava arrastando era seu irmão, Pax Shirone. Eu podia ver sangue escorrendo do lugar onde Zanoba agarrava sua cabeça. Entretanto, não era o sangue de Pax. Era o corpo do terceiro príncipe que estava totalmente pintado de vermelho. Perdi a capacidade de falar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que tivéssemos passado por uma conversa alegre sobre ele se tornar meu pupilo ou algo assim, mas em algum momento aquilo virou um festival sangrento. Um rosto sorridente coberto de sangue só tinha pelo quando era o de uma bela mulher. A expressão parecia bizarra quando era usada por um cara mais velho desajeitado e com aparência de nerd. Várias pessoas entraram atrás de Zanoba, como se o estivessem seguindo. A primeira era Jindir, com sua espada já desembainhada. Mais 3 cavaleiros em trajes semelhantes se aglomeraram atrás dela. Pare com isso, Zanoba. Tire as mãos dele. Isso mesmo, Zanoba, por favor, controle-se. Escondidos atrás dos cavaleiros estavam 2 príncipes vestidos com roupas que pareciam caras. Embora eu os chamasse de príncipes, um era um pouco velho demais para realmente manter o título. Apesar de tudo, éramos 9, eu incluso, espremidos no pequeno espaço apertado que era este quarto estreito.
Irmãos, vocês sabiam que Pax levou as famílias dos soldados como reféns para que pudesse forçá-los a cumprir suas ordens? Não. Estou falando dos soldados, aqueles sob o comando de nosso pai, e não a sua própria guarda pessoal. Zanob estava sorrindo, sua boca bem esticada enquanto falava. Parece que ele também fez a família de Dindir como refém. Isso é verdade? Sim, senhor, respondeu Dindir, com sua espada ainda erguida. O sorriso continuava no rosto de Zanoba. Irmãos, vocês lembram da Roxy? Sim. Ela era a tutora do Pax. Uma maga de água de nível rei que ensinou aos soldados de nosso país os segredos para enfrentar um mago em batalha, uma pessoa a quem temos uma grande dívida. Nosso pai não tentou a convidar oficialmente para ficar no Palácio Real? E não foram as ações tolas de Pax que sabotaram e destruíram nosso relacionamento com ela? Bem, sim, é verdade. Pax estava errado, mas ainda assim, você. E ainda, apesar disso, veja por si mesmo. Seu pupilo, meu Lord Rudeus, está sendo insultado assim. Graças ao Pax. O mesmo pupilo que a mestra Roxy disse que tinha ainda mais talento do que ela. Lord Rudeus, um verdadeiro gênio. O sorriso de Zanoba não vacilou em momento algum. Você sempre parecia tão entediado quando ia ao parlamento, mas estava realmente ouvindo tudo? Como seu irmão, isso me traz um grande alívio. Eu tinha certeza de que você não se importava nem um pouco com o que acontecia com nosso país. Irmão, só estou interessado em bonecos. Tudo o que estou fazendo agora é revelar a verdade sobre o comportamento ilegal de Pax. E só há uma razão pela qual estou fazendo isso, declarou Zanoba, erguendo Pax no ar. Oh! Lord Rudeus é um criador de estatuetas extraordinariamente habilidoso e insuperável. Eu não posso perdoar alguém assim sendo usado como um peão no esquema de vingança de Pax. Ah! Minha cabeça vai rachar. Vai rachar. Vai rachar. O gemido de dor de Pax reverberou pelo cômodo. Irmão, se você decidir ficar ao lado de Pax nisso, eu agirei. Os 3 cavaleiros e os 2 príncipes ficaram mortalmente pálidos. Eu queria pular e dizer, você está atuando muito bem, mas o frio no ar me indicou que sua definição de atuar estava em outro nível, em um bem diferente do que imaginei. Não estou pedindo nada difícil, disse Zanoba. Só quero salvar este criador de estatuetas, e o mau comportamento de Pax está inibindo minha capacidade de fazer isso. Mas sem Pax, o mercado de escravos. Irmão, por favor, não me faça dizer isso de novo. A cabeça do seu irmão mais novo está prestes a ser arrancada. Zanoba não estava mais sorrindo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Estava apenas confuso, me perguntando se a palavra arrancada era uma metáfora. A única coisa que eu sabia era que a pessoa no comando dessa situação era Zanoba. Vá em frente, meu pupilo, você consegue. Mesmo sendo assustador pra caralho. Não. Pare com isso. Solte. Dindir. Salve-me. Você não se importa com o que pode acontecer com a sua família. Minha família? Todos foram salvos pelo mestre Ruigerd na noite passada, respondeu ela. O quê? Pax lutou contra o irmão enquanto Dindir friamente virava as costas para ele. Ruigerd salvou alguém? Bem, ele sempre estava por aí salvando as pessoas. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas parecia que as coisas estavam acontecendo nos bastidores. Agora vocês veem como estão as coisas, irmãos. Tenho a menor autoridade entre nós, príncipes, e é por isso que vim pedir sua ajuda. Se recusarem, agirei com toda a minha força. Desta distância, eu poderia agarrar uma, ou talvez ambas as suas cabeças, e arrancá-las. Mas tenho certeza de que após isso seria queimado vivo pelos magos da corte. Com isso, um dos 2, que presumi serem o primeiro e o segundo príncipes, finalmente se afastou. Certo, tudo bem. Faremos o que você pedir. Certifique-se de examinar isso direito, sim? Além disso, aquela garota que criou toda aquela confusão há 2 anos, Lilia, está sendo mantida em cativeiro em algum lugar deste castelo. Eu gostaria que vocês também a protegessem. Sim, mas é claro. Também vou contar isso para o pai. Naquela época, eu não sabia que Zanoba era uma criança abençoada. Achei que ele tinha uma confiança ridícula para alguém tão desengonçado. É perigoso superestimar sua própria força dessa maneira, pensei, embora me parecesse seriamente estranho como os 2 príncipes pareciam tão decididos a defender Pax. Mas, conforme descobri, eu estava enganado. Eles tinham medo de Zanoba, o tipo de terror que se sente ao se deparar com uma bomba que está prestes a explodir. Mesmo quando fui liberado da barreira, ainda não entendia.
Estupefato, observei Pac ser levado embora, Lilia ser libertada e todo o problema chegar ao fim. Vários dias se passaram antes que eu finalmente descobrisse tudo o que havia acontecido. Vamos começar contando como Lilia acabou sendo detida, em primeiro lugar. Na época, ela era suspeita de ser uma espiã de uma potência estrangeira. Quando foi interrogada, invocou os nomes de Paul e Roxy, o que conseguiu mantê-la fora da prisão, mas não dissipou completamente suas suspeitas. Em vez disso, foi confinada ao palácio. Quando as informações sobre o incidente de deslocamento finalmente chegaram ao reino Chirone e parecia que ela poderia ser liberada, Pax interferiu e começou a manipular o fluxo de informações, o que significava que Lilia e Aisha foram forçadas a permanecer dentro do castelo. Quando Roxy fugiu, Pax estabeleceu contatos no mercado de escravos. Por meio deles, contratou seu próprio exército particular, depois tomou como reféns algumas famílias de soldados de seu pai para forçar sua obediência. Aqueles soldados vasculharam as favelas em segredo e descobriram onde os reféns estavam sendo mantidos, mas resgatá-los era difícil, já que estavam fortemente vigiados. Frustrados, tiveram que esperar, e os dias foram passando. Foi nessa época que Aisha fugiu e o príncipe deu ordens para persegui-la. Relutantemente, os soldados obedeceram e conseguiram localizá-la. Foi então que eu apareci e dei um show magnífico levando-a comigo. Assim que os soldados viram como eu estava tentando ajudar Aisha, além de como poderia lançar feitiços não verbais, perceberam que eu era o pupilo de Roxy. Foi então que começaram a traçar o seu plano. Primeiro, começaram uma luta no mercado de escravos para jogá-lo no caos. Então, usaram o fato de que Aisha havia sido sequestrada por um homem misterioso para colocar o exército particular de Pax em movimento. Depois disso, planejaram explicar suas circunstâncias para mim e pedir minha ajuda para resgatar os reféns. Eu os ajudaria a atacar o local onde os reféns estavam sendo mantidos, agora que sua segurança estava enfraquecida, e, em troca, encontrariam uma maneira de salvar Lilia para mim. Mas antes que isso pudesse acontecer, enviei minha carta ao palácio, pensando erroneamente que Roxy ainda estava no país, e então fui atraído e confinado por Pax. Se tivesse esperado mais um dia antes de enviar minha carta, poderia ter ouvido a história dos soldados e ser aquele que atrairia Pax para uma armadilha. Talvez o Deus Homem quisesse que eu salvasse Aisha e depois escrevesse minha carta, não o contrário. Minha captura deveria ter sido um revés para os soldados, mas quando foram à pousada para me encontrar, encontraram Ruiger. Ele ouviu o que tinham a dizer, ficou todo irritado e logo resgatou todos os reféns. Assim que os reféns fossem devolvidos em segurança às suas famílias, o Super pretendia atacar o castelo. Os soldados tentaram dizer que fariam isso sozinhos, mas ele não deu ouvidos. Ginger, entretanto, não foi informada de nada disso. Os soldados a deixaram de fora porque temiam que seria perigoso envolver alguém sob o comando de Pax. Coitada! No entanto, quando os reféns foram libertados, sua família foi vista entre eles, então os soldados também os levaram sob custódia protetora. Ela, pensando que aquela era uma boa oportunidade para agir, passou minha estatueta de Ruigerdo para Zanoba, o homem com a força mais bruta deste país. A mulher calculou que ele poderia me ver como uma fonte valiosa de informação e se aliar a mim, mas também foi motivada pelo fato de que tinha jurado lealdade a Zanoba. Por que alguém como Ginger permaneceria leal a alguém que a trocou por uma estatueta? Devia haver alguma história por trás disso. De qualquer forma, no dia seguinte, Zanoba matou 2 dos guardas imperiais de Pax antes de tomá-lo como refém. Com isso, os soldados nunca conseguiram realizar a última etapa de seu plano. Em vez disso, o incidente chegou a um fim surpreendente. Depois que tudo foi à tona, o rei deu suas ordens. Primeiro, Pax deveria ser banido do país. Foi uma pena que isso significava a perda de seus contatos no mercado de escravos, mas abriu um precedente terrível. Ele não apenas tomou as famílias de seus soldados cativas, como também a família de um de seus guardas imperiais. Além disso, em vez de persuadir suavemente um mago como eu a se juntar à família real, me prendeu e tentou me usar como isca para atrair Roxy, tudo para que pudesse atacá-la e matá-la. Com o interesse de manter as aparências, alegaram que Pax estava sendo enviado para estudar no exterior. Na realidade, o enviaram para o reino Rei Dragão para ser mantido como refém, aquele cuja morte não faria diferença. Quanto a Zanoba, também foi banido do país. Novamente, alegaram que ele iria estudar no exterior. Seu banimento foi proposto pelo primeiro e segundo príncipes, que alegaram que a situação era parcialmente sua culpa. Com toda a franqueza, provavelmente estavam apenas com medo de ter uma ogiva nuclear daquelas por perto, sem saber quando ela explodiria ou se seriam apanhados pela explosão. O rei parecia relutante em deixar Zanoba partir, mas parecia que os bonecos não podiam mais assegurar sua calma, e ele estava cansado de todos os problemas que seu filho havia causado até o momento.
Lilia foi libertada, embora alguns ainda afirmassem que ela era uma espiã de outro país. Para ganhar o favor de Pax, aparentemente estava coletando informações para ele nos bastidores. Tudo isso só serviu para mostrar o quão incrível nossa Lilia era, que poderia fazer algo assim mesmo em cativeiro. A fim de silenciar essas afirmações, deveria ser escoltada até Paul. Não até o reino Assura, mas até Paul fazia sentido, já que mesmo se a mandassem para o reino Assura, ninguém lá poderia verificar sua identidade. Atualmente, Paul tinha laços mais fortes com o país sagrado de Miles, e provavelmente era melhor ficar lá do que levantar suspeitas desnecessárias ao voltar para casa. Eu estava preocupado que pudessem matá-la no caminho para impedi-la de falar, mas Jindir se ofereceu para ir junto em seu esquadrão de guarda. Zanoba aparentemente ordenou que ela protegesse a família de seu mestre. Alguns dos soldados que Ruigerd salvou também se ofereceram para acompanhá-los, isso me tranquilizou. Quanto a mim, o próprio rei me convidou para ficar na região, oferecendo-se para preparar um lugar para mim como mago da corte. Dado seu tom de voz e a maneira como suspirou enquanto falava, eu poderia dizer que ele sabia que estava pedindo o impossível. E, claro, recusei. Quando fiz, o rei suspirou novamente e disse que eu poderia ir embora. Isso foi tudo. Não houve desculpas. Afinal, os criminosos eram da família real. Eles não eram do tipo que se desculpava. Nesse aspecto, o povo fera era muito mais honrado. Depois que tudo acabou e tentei deixar o palácio real, Hanoba se agarrou a mim em lágrimas. Mestre! Você realmente vai partir? Você realmente vai deixar seu pupilo para trás? Sinto muito, mas tenho que me apressar em minha jornada. Então você poderia pelo menos me fazer uma estatueta antes de ir. Leva muito tempo para fazer isso, então não posso. Não. O fato de eu não ter feito uma estatueta para Zanobo deixou tão triste que ele se agarrou a mim e gemeu de angústia. Nesse momento, já tinha ouvido falar em que ele era uma criança abençoada. Sabia que se tratava do príncipe que massacrou as pessoas arrancando suas cabeças e fiquei nervoso, me perguntando se ele de repente decidiria arrancar até a minha cabeça. Não entenda mal, eu estava grato. Mas isso não mudou o fato de que ele era assustador. Se acontecer de nos encontrarmos novamente, vou te ensinar como fazer uma das minhas estatuetas do zero, falei. O quê? Exclamou ele. Não, mas, quero dizer, você tem certeza? Não é uma habilidade ultra-secreta do seu ramo? Que tipo de pupilo você seria se eu não te ensinasse nada? Ah, mestre! Zanoba gemeu e me jogou para o alto. Acabei batendo contra o teto. Ah! Não! Gritou ele. Jindir! Magia de cura! Sim, senhor! Jindir entoou um feitiço de cura e minhas feridas se fecharam. Zanoba, que quase me matou, ficou pálido e nervoso. Ele pareceu aliviado quando me levantei, mais uma vez saudável. Considerei seriamente excomungá-lo ali mesmo, mas logo reconsiderei isso. Não queria que ele arrancasse minha cabeça. Tudo bem, mestre. Fique seguro. Não sei para onde serei enviado, mas tenho a sensação de que acabarei encontrando você de novo. Kof, sim, digo mesmo. Zanoba continuou soluçando enquanto assentia, me observando ir embora. Jindir nos observou enquanto lágrimas corriam por seu rosto. E foi assim que as coisas no reino Shirone chegaram ao fim. Lilia e Aisha foram salvas e enviadas a Paul. Pax foi banido do país. Zanoba se tornou meu pupilo. Algumas partes não foram tão bem quanto poderiam, já que não seguiu o conselho do Deus Homem perfeitamente. Mesmo assim, tudo terminou da melhor maneira possível. Eu ainda parecia estar dançando na palma da mão do Deus. Parecia até que estava apenas assistindo enquanto algo terrível se desenrolava. Entretanto, tudo parecia estar no rumo certo. Lilia e Aisha estavam ambas com boa saúde. Eu não sabia o que pensar sobre Zanoba, mas pelo menos ele não nutria nenhum sentimento ruim em relação a mim. E eu tinha certeza de que Pax ainda me odiava, mas ele foi expulso do país sem quaisquer peões para manipular. Deixando os detalhes irritantes de lado, tudo acabou de uma forma benéfica para mim. Pensando bem, nenhum dos caminhos a que o Deus Homem me dirigiu levou a resultados desvantajosos. Será que devia confiar mais nele? Não, um vigarista só começa a enganar as pessoas depois que elas se dão bem seguindo suas opiniões. Eu precisava ter cautela até ter certeza de que ele era confiável. Dito isso, uma promessa era uma promessa. Da próxima vez eu não seria muito hostil com ele. Capítulo 7. O nascimento da minha irmãzinha, a empregada. Estávamos em uma pousada em uma cidadezinha do reino Shirone. Era nela que a estrada se bifurcava, um caminho levava ao país sagrado de Miles e o outro ao reino Assura. Era ali que eu iria me separar de Lilia e dos outros.
Lilia e eu nos sentamos à mesa juntos, um de frente para o outro. Isso mesmo. O mestre do canil é realmente incrível. Se ele ficar sério, pode criar uma chuva para inundar a floresta inteira e depois a congelar. Você está falando de magia, certo? Isso é incrível. Claro. Tenho histórias ainda mais surpreendentes do que essa. Quer ouvir? Sim, por favor, me conte tudo. As vozes de Eris e Aisha soaram animadas. Eris estava se gabando das realizações do mestre do canil. Eu sorri amargamente e voltei minha atenção para Lilia. Nós dois mal conversamos no passado, então como deveria abordá-la neste momento? Enquanto eu pensava, Lilia aproveitou a oportunidade para puxar conversa. Deixe-me agradecer mais uma vez, Lorde Rudeus. Não consigo nem começar a expressar o quanto estou grata por você ter salvo minha vida não apenas uma, mas 2 vezes. Por favor, não se preocupe com isso, falei. Dessa vez não fiz nada. Não. Ouvi dizer que você conseguiu algumas informações sobre nós e saiu de seu caminho para passar pelo reino Shrone, disse Lilia enquanto mantinha a cabeça baixa. Tudo o que fiz foi seguir as instruções do Deus Homem. E então, desnecessariamente, fiquei preso em uma armadilha e precisei de ajuda para escapar dela. Se eu ainda tivesse coragem de exigir gratidão depois de tudo isso, deveria ter sido capaz de usar a mesma coragem para fazer mais coisas na minha vida passada. Por favor, no lugar de me agradecer, agradeça a Eris e Ruiger. São eles que agiram da forma adequada e conduziram tudo para uma conclusão pacífica. Falei um pouco com eles, disse ela. Mas me disseram que foi tudo parte da sua estratégia. Essa não era minha estratégia. Lilia ficou quieta e disse. Se é assim que você se sente. Ela parecia descontente, mas não era como se eu estivesse pedindo para que chamasse o urubu de meu louro. Após isso, ficamos em silêncio por algum tempo. Aisha, Lilia começou a perguntar, olhando para fora da janela, falou algum tipo de coisa ofensiva. Claro que não. Ela é uma criança excepcional. Nenhuma criança normal poderia pensar tanto em suas ações enquanto tem só 6 anos. Mas ela não é tão boa quanto você. Tentei ensiná-la tanto quanto pude nos últimos anos, mas, mesmo agora, minha filha é muito estúpida para entender como você é incrível, Lorde Rudeus. Chamá-la de estúpida é um pouco exagerado. Além disso, eu tinha uma vantagem na forma de memórias da minha vida anterior. Já havia considerado a possibilidade de que Aisha pudesse ser igual a mim, mas quando tentei perguntar a ela sobre a existência de coisas como televisão e telefones celulares, ela só olhou fixamente na minha direção. A garota era só um gênio comum. Os genes de Paul, no fim das contas, eram realmente incríveis. O que você achou da Aisha? Perguntou Lilia, como se a isso tivesse acabado de passar por sua mente. Hã? Eu te disse, ela é excepcional. Não estou falando disso. Falo sobre a aparência dela. Achei ela fofa, respondi. Lilia pressionou. Ela é minha filha. Você acha que os peitos dela vão crescer com o tempo? O quê? Eu não tinha interesse nos peitos da minha irmãzinha. Além disso, do que diabos estávamos falando? Lorde Rudeus, se pretende viajar para Asura, por favor, leve Aisha junto com você. Eu tenho que voltar para o lado do mestre, mas Aisha pode ir junto com você, não pode? Pode me dizer por que está pedindo isso? Tentei desviar dessa conversa. Todos os dias eu disse para Aisha que um dia ela te serviria. Parece que sim. Ensinei tudo o que sei para ela. Aisha ainda é jovem, mas em alguns anos terá um corpo que deixará qualquer garoto caindo de amores. Um corpo que todos os garotos vão amar, hein? Espera aí. Ela é minha irmãzinha, entende? Eu sei que você é um mulherengo. O que ela disse? Então tá bom. Mesmo assim, fiquei desconfortável quando Lilia me apresentou Aisha como se ela fosse uma refeição gourmet preparada para o meu consumo. E ela só tem 6 anos, não é? Está em uma idade que precisa ficar com os pais. Se é assim que você se sente, respondeu. Lilia parecia desapontada, mas eu não disse nada errado. Aisha ainda era jovem. Era melhor ficar com os pais, certo? Como alguém que nasceu japonês, eu achava que era melhor que uma criança ainda pequena ficasse com os seus pais. Ao menos com um, de preferência com os dois, mas de forma alguma com nenhum. Compreendo. É verdade que Aisha ainda é imatura. Não posso mandar que ela vá com você enquanto ainda é tão inexperiente. Por favor, não ensine nada muito estranho para ela, certo? Tipo, sobre eu ser um pervertido. Eu só disse como você é maravilhoso, respondeu ela. E por causa disso, ela parece estar se rebelando. De fato.
Embora seja apenas momentâneo, disse Lilia, rindo baixinho e erguendo o rosto. Sua expressão estava resplandecente. Não podia levar Aisha comigo, mas já tinha recebido algumas coisas preciosas de Lilia. Uma dessas coisas estava pendurada em meu pescoço, em um cordão de couro. A outra estava seguramente guardada em uma caixinha. Eu nunca mais iria me separar disso de novo. Obrigado pelo pingente. E pela calcinha. Não foi nenhum problema. Sei como isso é precioso para você. Havia um significado oculto em suas palavras, é claro, já que ela na verdade se referia à calcinha. Minha dívida por tudo que tinha feito por mim era enorme. Então, será que carregar isso realmente faz as pessoas pensarem que sou um pervertido? Um pervertido? Isso é algo que Aisha te falou? Lilia de repente saltou da cadeira. Eu tive que fazer um grande show para fazê-la sentar de novo, e então a mulher soltou um breve suspiro. Ela era relativamente livre para se mover pelo castelo, então alguém deve ter colocado coisas estranhas em sua cabeça. Coisas estranhas, sim. Muito estranhas mesmo. Se roupas íntimas fossem o suficiente para chamar alguém de pervertido, o que aconteceria se ela fosse trabalhar no Palácio Real Assura? O Palácio Real Assura? Perguntei. Pensando bem, você disse que costumava trabalhar no palácio, certo? Sim. Comparado com o que vi lá, você e o mestre não poderiam nem mesmo começar a ser descritos como pervertidos. Ah, sério? Pelo visto, o Palácio Real Assura era onde os verdadeiros cavalheiros se reuniam. Fazia sentido, considerando que havia uma certa família nobre que eu já sabia que amava furries. Não eram só os Greyrats que possuíam tais tendências. A família real Shirone também era terrível. Um deles gostava que a vagina da mulher. Não preciso dos mínimos detalhes, obrigado. Eu não precisava ir mais longe do que isso. De qualquer forma, há muitos entre as famílias reais e nobres cujas preferências tendem para a perversão. Comparado a isso, ter interesse na roupa íntima de alguém que você admira é bastante normal. Lily olhou para longe enquanto falava. Provavelmente estava revivendo uma memória desagradável. Por favor, mande lembranças ao meu pai, falei. Entendido. Vou te dar algum dinheiro para cobrir os custos de viagem, mas se parecer que não vai ser suficiente, pare em uma guilda dos aventureiros e procure um dos subordinados de meu pai, aconselhei. Entendido. Tenho certeza de que esses soldados que vão te escoltar são confiáveis. Mas, por precaução, tome muito cuidado. Eles continuam sendo pessoas estranhas. Não há nenhum problema com isso. Conheço todos eles. Ah, conhece? Então, Lord Rudeus. Quando eu estava ocupado pensando em algo mais para dizer, Lilia se levantou, se aproximou de mim e me abraçou contra o peito. Seus seios volumosos cobriram meu rosto e minha respiração de repente ficou irregular. Senhorita Lilia, eles estão na minha cara. Desde quando era pequeno você não mudou nada, disse ela enquanto ria um pouquinho. No dia seguinte, antes de partirmos, Eris, Ruigerd e eu fizemos a verificação final em nossa carruagem para ter certeza de que nada estava errado. Lilia e os outros partiriam antes de nós, após trocarem de carruagem. Senhor mestre do canil, senhor mestre do canil. Aisha saiu voando da carruagem, tropeçando no chão enquanto corria em minha direção. O que houve? Só um momento. Ela agarrou a barra da minha camisa e me arrastou para longe. Lancei um olhar a Ruigerd, para que ele compreendesse, e então fui em frente e a segui. O lugar ao qual me levou era um matagalzinho na beira da estrada. Aisha se agachou e gesticulou para que eu fizesse o mesmo. Fiz o que ela pediu e me aproximei, como se estivéssemos prestes a ter uma conversa em segredo. Senhor mestre do canil, na verdade, tenho um favor que gostaria de lhe pedir, em particular. Um favor? Se for algo que eu possa fazer, com certeza farei. Se minha linda irmãzinha tivesse uma tarefa para mim, eu faria o meu melhor para realizá-la. Nora já me odiava, e eu não queria que Aisha me odiasse também. Por enquanto eu parecia estar caindo em suas graças, mas era porque ela pensava que eu era o mestre do canil. Por favor, me leve junto com você. Arregalei os olhos quando a ouvi pedindo isso. Isso era obra de Lilia. Sua mãe mandou você dizer isso? Talvez ela tivesse pensado que, já que recusei seu pedido, poderia usar as lágrimas da filha para me persuadir. Lilia era mais astuta do que eu pensava. Não há nenhuma maneira de minha mãe aceitar isso. Todos os dias, minha mãe me fala sobre como vou servir ao meu meio-irmão no futuro. Ela mencionou isso, concordei. Mas... Aisha bateu o punho contra o chão. Eu não quero isso. Ela realmente não queria ficar perto de mim.
Isso de certo era porque eu ficava um pouco excitado com roupas íntimas. Foi mal, me desculpei em meus pensamentos. Nós conversamos sobre isso outro dia, certo? Meu irmão é um pervertido. Eu entendo o que você estava dizendo, senhor mestre do canil, mas simplesmente não consigo suportar a ideia de servir alguém assim. Isso é sério. Então, por favor, eu imploro, me salve. Tão galantemente quanto no outro dia, das mãos malignas de um pervertido. Não posso fazer isso. Isso não era brincadeira. Se nós dois viajássemos juntos, ela eventualmente descobriria meu nome verdadeiro. E quando descobrisse que eu menti, espera. Éramos da mesma família, então Aisha eventualmente descobriria isso, de qualquer forma que fosse, certo? Por que não? Ele é um pervertido. Isso é só a sua imaginação, não os fatos, falei. Certo. Vamos esclarecer as coisas aqui e agora. Se eu confiasse essa tarefa a Lilia, provavelmente seria conhecido como um pervertido para sempre. Não importava o quanto ela dissesse que aqueles no Palácio Real eram muito piores do que eu, isso não mudaria a impressão de Aisha sobre mim. Você nunca o conheceu de verdade, não é? Mas não dá para se confundir, ele é um pervertido que ama calcinhas. Talvez haja uma razão para isso, sugere. E que razão ele poderia ter para valorizar calcinhas? Por quê? Eu não tinha uma resposta exatamente na ponta da língua para isso, mas, por exemplo, nas religiões monoteístas, as pessoas adoravam as roupas que uma pessoa sagrada usava, certo? Isso era especialmente verdade quando se considerava que essa era a calcinha que Roxy usou quando estava balançando seu maravilhoso traseiro por aí. Era um item raro que apenas os jogadores de nível mais alto possuíam. Se fosse um jogador que se importasse com esse tipo de coisa, o que faria com isso? Guardaria para o resto da vida, é claro. O lema da minha fé pessoal era: luxúria e conhecimento são importantes. Enfim, deixando isso de lado. Roxy era a ex-tutora do seu irmão, correto? Sim, respondeu Aisha. Então ela teve um grande impacto sobre o seu irmão, certo? Suponho que sim. Isso não era algo para se supor. Eu era o irmão mais velho dela, então sabia o que estava dizendo. Roxy foi a pessoa que me ajudou a fazer algo que não fui capaz de fazer em quase 20 anos. A razão pela qual eu estava vivendo minha vida assim era por causa dela. Então, talvez ele queira valorizá-la como um item que alguém incrivelmente importante usava. Ela não parecia nada satisfeita com essa explicação. Nesse caso, por que não a presenteava com algo que seu ídolo, o mestre do canil, usava? Peguei algo no bolso. Faz algum tempo que eu uso esse protetor de testa. Por que você está falando disso? Porque estou te dando ele. Entreguei o protetor de testa para ela. Foi algo que comprei há muito tempo, quando estávamos em Ricarizu. Embora eu já tivesse o lavado, ainda tinha traços do meu suor, já que o usei por tanto tempo. Aisha parecia um pouco chocada enquanto o pegava em suas mãos. Ah! Agora eu meio que entendo. Agora faz mais sentido do que quando tentei explicar usando só palavras. Agora eu entendi. Então meu irmão não era um pervertido. E, assim, passei o protetor de testa que usei por tanto tempo para ela. Dito isso, essa garota era muito confiante. Senhor mestre do canil, você realmente é uma boa pessoa. Eu não sou tão bom. Revelei meu brilhante sorriso rudeus. Aisha me observou com estrelinhas no olhar, antes de repentinamente perceber algo e murmurar para si mesma. Ah, sim. Agora, meu irmão ainda está desaparecido. Se ele estiver morto, você vai me permitir servi-lo no lugar dele? Não, não estou certo disso. Não vai deixar? Perguntou ela. Tenho certeza de que você vai entender depois de ter visto a minha mãe, mas acho que vou ser incrível quando crescer. Com um corpo que todos os garotos vão amar. Um corpo que todos os garotos vão adorar. Você sabe o que isso significa? Isso significa que vou ter um corpo em que todos vão querer fazer bebês quando eu crescer, não é? Uma criança não deveria falar sobre fazer bebês, repreendi. Nesse ritmo, ela seria tomada por um pervertido antes mesmo de desenvolver sua feminilidade. Honestamente, quem diabos estava ensinando essas coisas a ela? Não há nada que eu possa dizer que vai mudar a sua mente? Você me odeia tanto assim? Seus olhos brilharam com lágrimas. Certo, tá bom. Se o seu irmão nunca for encontrado, então tudo bem. Isso é sério? Me senti mal por enganá-la. Quando Aisha ficasse mais velha, minha jornada estaria terminada e provavelmente voltaríamos a morar juntos, assim como uma família feliz. Então você não está com raiva de mim por chamá-lo de pervertido? Não, claro que não, hein?
Espera, o que ela disse? Obrigada, irmãozão. Com isso, Aisha se levantou e correu para a carruagem. Fiquei sentado lá, estupefato, enquanto ela saltava. Quando a carruagem começou a andar, Aisha se virou para acenar para mim e Lilia fez uma reverência. Até mais, irmãozão. Vamos nos encontrar novamente. É uma promessa. E lá foram elas. Eris estava com um olhar completamente desinteressado no rosto quando disse. Mas que diabos? Ela viu tudo através de você. Como? Ruiger deu um puxão nas rédeas do cavalo e a carruagem começou a andar. Parando para pensar, houve muitas oportunidades para ela perceber a verdade. A chamei pelo nome quando nos encontramos pela primeira vez, e quando, após aquilo, eu estava conversando com Eris e Ruiger, tenho certeza de que também deixaram meu nome escapar. Então, por que ela fingiu não saber? Pense, disse a mim mesmo, e a resposta logo surgiu. Ela provavelmente estava tentando determinar por si mesma se seu irmão era alguém em quem se podia confiar. Se eu tivesse mantido a farsa de ser o mestre do canil e tentado arrastá-la comigo, não tinha dúvidas de que Aisha teria me dado as costas. Haha. Assim que percebi isso, que ela realmente era uma menina brilhante e inteligente. Eu estava ansioso para vê-la quando ficasse mais velha. Capítulo 8. Uma adulta. Deixamos o reino Shirone e viajamos muito para o oeste. Nosso destino era o reino Asura. A estrada que levava a essa região era cheia de planícies, e o tempo quente era o suficiente para deixar todos sonolentos. Em ambos os lados da estrada havia campos de grama até onde a vista alcançava, e diretamente à frente estava o contorno tênue das montanhas Uirme Vermelho. Acima delas, era possível ver sombras circulando lentamente. Estava sendo bem tranquilo. De vez em quando, bandidos que não conseguiam ler a situação direito se aproximavam e exigiam que largássemos nossas coisas e partíssemos. Eris gentilmente realizava os desejos de todos, largando seu punho de ferro na cara deles e fazendo-os correr para longe. Ruiger quis abater todos que apareceram, mas quando descobrimos que estavam fazendo isso graças à fome, ele decidiu deixar que fugissem. Mas só desta vez. Embora este fosse o continente central, a estrada em torno dessas partes não era particularmente segura. Gostaria que aprendessem com o povo do continente demônio. Por lá nunca aparecia nenhum bandido, mas, em troca, os monstros apareciam com uma frequência assustadora. O fato de as pessoas poderem fazer o que quisessem pelas redondezas, por si só, era uma prova de quão pacífica era esta região. Se viajássemos um pouco mais para o norte, entraríamos em uma tremenda confusão criada por países guerreando. Na verdade, esse conflito era provavelmente a causa para o número crescente de bandidos locais. Então, deixe-me explicar um pouco as características geográficas das redondezas. As montanhas Uirme Vermelho eram uma enorme cadeia de montanhas que se estendia pelo continente central, dividindo-se em 3 partes, com os Uirmes Vermelhos residindo nelas. Era dito que eles eram os monstros mais fortes do continente central. A força deles em um mano a mano era avassaladora, e normalmente formavam hordas que chegavam à casa das centenas. E sua habilidade de detecção era digna de elogios. Eles nunca deixavam nada que invadisse seu território passar despercebido, mesmo se fossem animais tão pequenos quanto cachorros. E não importava o quão feroz o oponente fosse, os Uirme se juntariam e o devorariam, com ossos e tudo. Se alguém invadisse o território deles, estaria morto. Isso era de conhecimento comum neste mundo. E também existiam várias espécies de dragões diferentes. Cada uma delas era classificada como rank A ou até mesmo superior. Entre eles, o Uirme Vermelho era o mais feroz e perigoso. Só um deles já seria de rank S, mas sempre vagavam em grupos e dominavam territórios vastos. E como a cordilheira era o lugar que essas criaturas chamavam de lar, passou a ser conhecida como Montanhas Uirme Vermelho, uma cordilheira intransitável que se tornou um símbolo de morte. Os Uirmes Vermelhos eram bestas perigosas, mas ainda tinham uma fraqueza. Possuíam excelentes habilidades de combate, mas voavam muito mal e não conseguiam alçar voo de forma decente. Para voar, precisavam pular de penhascos altos ou descer por enormes declives. Embora o continente central tivesse montanhas altas, a terra era ocupada principalmente por planícies enormes ou florestas. Portanto, era raro aqueles que viviam nas planícies serem atacados por um Uirme Vermelho. Certo, às vezes havia algum monstro idiota que era levado por uma corrente de vento e acabava indo parar em alguma planície. O Rei Supremo que cai dos céus perde seu poder, ou assim diziam, mas esses caras não perdiam seu poder. Aqueles que iam parar perto dos vilarejos humanos propagavam o caos e destruíam tudo o que encontravam. Quando isso acontecia, os aldeões chamavam soldados ou aventureiros para lidar com a perturbação.
Mesmo se os pedidos de extermínio fossem classificados como de rank S, grupos com cerca de 10 pessoas eram formados para atrair a criatura para uma armadilha, tornando-os relativamente fáceis de caçar. E, também, a carne e os ossos de dragão eram materiais de alta qualidade, usados para fazer armaduras, e seu couro era extremamente valorizado, assim como uma obra de arte. Claro, não eram apenas essas partes que tinham valor. Todo o corpo de um Wyrm poderia ser usado para uma ou outra coisa. Embora o prêmio para a derrubada de uma criatura dessas fosse dividido entre 10 pessoas de uma mesma equipe, ainda era dinheiro suficiente para que vivessem muito bem durante um ano inteiro. Para ser mais preciso, um dragão valia cerca de 100 peças de ouro. Mesmo se não pudessem aceitar a missão diretamente, pelo visto havia muitos novatos de rank C que impulsivamente aceitavam o desafio apenas pelo lucro que poderiam tirar do corpo de um Wyrm. Claro, a maioria deles era grelhada viva e depois devorada. Havia 2 pontos de passagem por essas montanhas, onde um grande número de Wyrm vermelhos morava. Eram desfiladeiros localizados entre 2 precipícios, conhecidos respectivamente como mandíbula inferior do Wyrm vermelho e mandíbula superior do Wyrm vermelho. Essas ravinas existiam desde a época da Segunda Guerra Humano-Demônio e eram os únicos caminhos que, na época, eram grandes o bastante para que soldados suficientes passassem. Percebendo isso, Laplace aproveitou a oportunidade para lançar os Wyrm vermelhos sobre os exércitos que tentaram avançar. Ruigerd confirmou essa história, então não havia dúvidas sobre sua veracidade. Nossa carruagem estava se movendo em direção à mandíbula inferior do Wyrm vermelho, que conectava as regiões sul e oeste do continente central. Assim que passássemos por lá, estaríamos no Reino Assura. No entanto, íamos fazer um contorno para dar a volta nas montanhas, e havia entre nós uma jovem senhorita que detestava os caminhos indiretos. Não precisamos desviar dessa coisa. Temos Ruigerd conosco, poderíamos cortar direto por aquelas montanhas. Disse Ares, sendo completamente racional enquanto olhava para os Wyrm vermelhos voando calmamente em círculos, acima da cordilheira. Não seja ridícula, respondeu Ruigerd com uma risada amarga. Pensei que poderíamos cruzar as montanhas com ele em nosso grupo, mas até o Superda achava essa ideia impossível. Nesse caso, não tive opções. Afinal, não conseguiria derrotar Ruigerd. Mas Rudeus definitivamente poderia fazer isso. Ares bufou. Não, sem chances. Do que você está falando? Ghislaine me disse que já matou um Wyrm vermelho retardatário uma vez. Ela matou? Eu nunca tinha ouvido essa história. Talvez não fosse uma daquelas de sua época como aventureira. Se fosse, Paul certamente teria se gabado disso. Pelo que eu ouvi, ela lutou contra um antes de se tornar uma santa da espada. E? Sozinha? Bem, pelo que ela disse, estava com mais uns 5 espadachins de nível avançado. E quantos deles morreram? Pressionei. 2, respondeu Ares. Sua idiota, pensei. Isso significa que 40% do grupo pereceu. O que no mundo a fez pensar que eu poderia derrotar uma daquelas criaturas? Além disso, falei, há uma diferença de força entre os retardatários e os que estão aqui nestas montanhas. Afinal, esses aqui estão no ar, sabe? O voo dava aos Wyrms uma grande vantagem contra os humanos. Este não era um videogame em que uma característica de voo poderia ser facilmente contra-atacada com arcos e flechas. Além disso, eles se moviam em grupos. Uma coisa era enfrentar os Rei-Dragões, cujos grupos consistiam em apenas alguns Wyrms, ou os Wyrms negros, que não formavam grupos. Com a forma como os Wyrms vermelhos se moviam em grupos de centenas, não havia nenhuma maneira de alguém ter esperanças de abatê-los um a um. Estou certo, Sr. Ruigerd? Sim. Qualquer um que enfrentar uma horda de Wyrms vermelhos não terá esperanças. Se houvesse alguém que pudesse, seria o campeão mais poderoso entre os 7 grandes poderes. Até o Deus do Norte e o Deus da Espada provavelmente voltariam no meio do caminho. Você realmente acha isso? Uau! Achei que os 7 grandes poderes poderiam facilmente acabar com dragões, mas parecia que me enganei. Sim, a resistência deles provavelmente se esgotaria no meio do caminho. E não é como se alguém pudesse descansar enquanto estiver rodeado por dragões. Isso fazia sentido. Seriam várias centenas deles atacando sem parar, mesmo durante a noite. Deixando a força de combate de lado, seus números esmagadores fariam a diferença. Dito isso, Laplace subjugou o rei dos Wyrm vermelhos, então aqueles que estão no topo dentre os 7 grandes poderes provavelmente poderiam passar sem problemas. Mas se estivéssemos falando dos antigos 7 grandes poderes, então até mesmo o Deus do último lugar poderia passar por esse território sem ser perturbado, tenho certeza. Mas eu ainda gostaria de caçar um deles algum dia. Mais uma vez, Ares estava expressando suas ideias perigosas de sempre.
Eu tinha certeza de que seria recrutado para ajudá-la quando aquele algum dia chegasse. Outro dia tranquilo. Dentro de apenas mais alguns já estaríamos na mandíbula inferior do Uirme Vermelho. Eu estava pensando no Deus Homem enquanto preparava uma refeição para o grupo. Pensando, mais especificamente, no que havia acontecido no Reino Chirone. Para ser totalmente honesto, na minha opinião, parecia que as coisas estavam indo um pouco bem demais. Talvez o Deus Homem, além de sua premonição, também tivesse o poder de mudar o futuro. Não. Mesmo se eu não estivesse carregando aquela estatueta comigo, tinha a sensação de que Ginger teria traído Zanoba para me conhecer, de uma forma ou de outra. E ele ainda estaria com sua estatueta de Roxy, ainda teria dito as mesmas coisas, e eu ainda teria apontado para a pinta que fora apagada. E o que aconteceria se tivesse contado meu nome real para Aisha? Sozinha em uma pousada com seu irmão pervertido. Se eu fosse ela, teria temido por minha castidade. Aisha era uma garota inteligente. Ela estava tentando enviar uma carta, então poderia muito bem roubar meu dinheiro e fugir. Eu tinha certeza de que, se isso acontecesse, eu sairia à sua procura. Assim que descobrisse que ela estava desaparecida, perderia toda a compostura e, sem pensar nas consequências, sairia lançando magias para todos os lados, tentando chamar a atenção de Ruiger. Eu diria que tinha encontrado minha irmã, mas que ela fugiu, e então o Superd me ajudaria a procurá-la. Ele era bom com as crianças. Eu tinha certeza de que ela confiaria nele. Quanto mais considerava isso, mais começava a pensar que o conselho do Deus Homem foi só para garantir que as coisas aconteceriam mais ou menos da mesma maneira, não importa o que eu fizesse. Isso era provavelmente o que estava acontecendo. Mesmo se não tivéssemos decidido aceitar a ajuda de Ruiger, ele de alguma forma teria acabado viajando conosco. Não importa qual olho eu escolhesse do arsenal de Kishirika quando a conheci, ainda teria sido capturado pela tribo Doudia na Grande Floresta. O Deus Homem estava levando muita coisa em consideração ao me dar conselhos. Talvez eu pudesse confiar nele. No entanto, assim como antes, não conseguia entender seus motivos. Se pudesse descobrir o que ele queria, poderíamos nos dar bem. Enquanto eu refletia sobre as minhas conversas com o Deus Homem, Eris e Ruiger estavam treinando juntos, assim como de costume. Ultimamente, Eris tinha ficado tão forte que se tornou uma verdadeira surpresa. Há apenas um ano, eu poderia facilmente derrotá-la ao usar meu olho demoníaco. Mas, agora, isso era impossível. Eu provavelmente ainda poderia sair ganhando, mas só se usasse meu olho demoníaco e toda a minha mana, e, ainda assim, seria por pouco. Se começássemos a batalha enquanto mantivéssemos alguma distância, eu certamente venceria, mas uma batalha de longa distância me privaria de todo o contato físico que poderia ser criado, então não poderia chamar isso de vitória verdadeira. De volta à conversa sobre talento. Pensei que tinha trabalhado duro, mas Eris foi bem mais além. A qualidade e a quantidade de seu trabalho duro eram suficiente para transformar o meu em nada. Meu corpo simplesmente não conseguia acompanhar. Minha resistência, para os padrões japoneses, era só mediana, mas para os padrões deste mundo, era medíocre. Enquanto ficava preocupado com esses pensamentos, o treino do dia chegou ao fim. Terminamos. Haha, sim. Nos últimos tempos, Ruiger tinha parado de perguntar para Eris se eles treinariam ou não. Isso não precisava mais ser mencionado. Eris estava naturalmente absorvendo tudo. Eris, disse repentinamente Ruiger, quando ela foi até onde eu estava. O quê? Ela pegou o pano molhado que eu tinha torcido e estava oferecendo. Então o passou por dentro das roupas, enxugando seu suor. A garota costumava simplesmente tirar o sutiã e se limpar, mas eu ficava muito excitado com isso, então passou a manter suas roupas, mesmo sendo provavelmente nojento manter todo aquele suor grudado em seu corpo. Foi mal, pedi desculpas comigo mesmo. A partir deste dia, você pode se chamar de guerreira, disse Ruiger enquanto se sentava. Uma guerreira, hein? Não uma espadachim, mas sim uma guerreira? Por quê? Ah! Finalmente entendi o que ele queria dizer. Eris deslizou a mão sob a axila para enxugar o suor, depois parou. Isso quer dizer que... Agora você é uma adulta, disse Ruiger calmamente. Eris estava meio trêmula quando jogou o pano de volta para mim. Usei magia de água para enxaguá-lo, depois o torci com força e balancei no ar para secar. Ela se sentou ao meu lado. Eu já tinha visto essa expressão em seu rosto. Era a que fazia quando ficava muito feliz, era quando um enorme sorriso ameaçava aparecer em seu rosto, mas a garota tentava contê-lo, pensando que precisava agir de forma reservada. Mas, Ruiger, eu ainda não te derrotei. Não faz mal. Você já tem força suficiente como guerreira. Talvez essa fosse sua maneira de dar sua aprovação a Eris.
Assim como Ghislaine fizera quando permitiu que a garota usasse o título de espadachim avançada, Ruigerd agora estava fazendo o mesmo, dizendo que ela poderia se chamar de guerreira. Parabéns, Eris, falei. Seus olhos viraram surpresos na minha direção. Deus, isso não é um sonho, é? Pode me beliscar? Você não vai me dar um soco se eu fizer isso? Não vou te socar. Já que eu tinha sua palavra, estendi a mão e belisquei seu mamilo com meus dedos. Bem suavemente, é claro. Ou será que sensualmente seria uma palavra mais adequada? O punho de Eris, por outro lado, não foi gentil. Onde diabos pensa que está beliscando? Desculpa, mas não é um sonho. Se fosse, não doeria tanto, falei, ficando pálido enquanto passava a mão no queixo. Em contrapartida, o rosto de Eris ficou brilhante de tão vermelho enquanto ela cobria os peitos com os braços. Isso mesmo, uma guerreira, ela olhou para a palma da mão como se pudesse finalmente sentir o poder que estava ali. Mas não fique cheia de si. Isso significa que não vou mais te tratar como uma criança. Entendido? Ruigerd parecia até um pai educando a sua criança. Tá. Eris mantinha um olhar manso enquanto respondia, embora suas bochechas estivessem tremendo, ameaçando revelar um sorriso. Nossa refeição pareceu ainda mais deliciosa do que o normal. Naquela noite, quando Eris estava se acomodando para dormir, algo começou a me incomodar. Chamei Ruigerd, que estava de vigia enquanto mantinha os olhos fechados. Por que você disse aquilo para Eris? Ele entreabriu os olhos e me encarou. Porque não importa quanto tempo passe, você continua tratando-a como se ela fosse uma criança. Certo, vamos pensar nisso. Eris era criança ou não? Ela era 22 anos mais nova do que eu quando morri na minha vida anterior. E também fui seu tutor incrivelmente paciente desde que ela era pequena, mesmo quando a garota me usou como seu saco de pancadas pessoal. O que havia de errado em vê-la como uma criança? Claro, Eris tinha começado a ficar mais e mais madura, e isso não era apenas em relação ao seu corpo em desenvolvimento. Aos poucos, mas sem parar, começou a aprender o que era certo ou errado. Ela raramente ficava furiosa sem pensar direito nas consequências. Seus instintos selvagens não tinham desaparecido por completo, mas a frequência de suas explosões caiu. Seria possível dizer até mesmo que estava evoluindo de uma criança para uma adulta. Ou era o que eu gostava de pensar, como se fosse melhor do que ela, e não era como se alguém pudesse me chamar de adulto exemplar ou brilhante, mesmo da forma mais lisonjeira de todas. Ruigerd fechou os olhos, em silêncio. Bom, tudo bem se você não entender. Por alguma razão, tive um mau pressentimento quanto a isso. Isso parecia muito com os tipos de palavras finais que os personagens da TV soltavam antes de serem mortos. Senhor Ruigerd. O quê? Por favor, coloque esta moeda de ouro no bolso em seu peito, falei, tirando uma moeda do meu próprio bolso para jogar em sua direção. O homem parecia confuso. Afinal, não tinha nenhum bolso em seu colete. Ainda assim, conseguiu encaixá-la perfeitamente em um ponto da costura próximo ao seu peito. Certo, e para que isso? Um amuleto de boa sorte. Satisfeito, fui dormir. Poucos dias depois, finalmente chegamos à entrada do reino Assura, a mandíbula inferior do Wyrm Vermelho. 4 meses se passaram desde que deixamos o reino Chirone. Quando as coisas aconteceram rápido demais. Para ser mais específico, coisas ruins aconteciam quando menos se esperava. Na minha antiga vida, meus pais morreram de repente. Meus irmãos indo atrás de mim também foi algo repentino. Paul me mandou para ser um tutor sem qualquer aviso prévio. Ser transportado para o continente demônio também foi repentino. Havia algo mais que eu ainda não tinha percebido, e era o quão duro este mundo realmente era. Quão facilmente as pessoas morriam. Não importa quem fosse, a morte poderia chegar em um instante. Não existiam exceções. Levaria muito tempo, mas, eventualmente, chegaria a entender a morte como um fenômeno que aparecia do nada para roubar as pessoas que me eram importantes. Se, naquela época, eu já soubesse disso, agora não precisaria me lamentar tanto. Se ao menos tivesse falado mais sério quanto a ficar mais forte, forte o bastante para não ser derrotado por ninguém. Depois do que aconteceu, não pude deixar de ser consumido por arrependimentos, desejando ter trilhado um caminho um pouco diferente. No entanto, havia uma coisa que eu poderia dizer. Eris nunca deixou de me impressionar.